Vitrine Notícias. Tive a oportunidade, então, de acompanhar, de certa forma, essa douta comissão parlamentar de inquérito que teve por objeto a análise e verificação de alegadas circunstâncias e eventuais irregularidades constantes dos atendimentos dispensados na UPA São Benedito, aqui em Santa Luzia. O que motivou efetivamente essa instauração da CPI foi a ocorrência de 3 circunstâncias, quais sejam as mortes de Antônio Martins, um menor, José Antônio Martins, em 3 de fevereiro de 2019, bem como a do menor Cauã Henrique da Silva, em 2 de maio de 2019. Eu, sinceramente, como tia, eu queria entender. Eu quero entender isso. Como que uma criança sai, recebeu alta, chegou, recebeu alta quase 2 e pouco da manhã e volta para morrer. E ela falou comigo assim: pelo amor de Deus, não demora, porque eu não vou ficar aqui sozinha. Eu falei: vou buscar seu pai e já volto. Antes, aí deixei ela tomando suco sentada, lúcida e completamente normal, porém fraca, mas estava lúcida. Sentada tomando suco, ela estava sentada, ela continuou. Quando eu viro as costas por ela, antes de eu sair no estacionamento da UPA, me ligaram que ela tinha acabado de falecer. Meu filho era um bebê, ele não teve a oportunidade de reagir a um medicamento, não ofereceram para ele um tratamento. O que a médica podia fazer fazer um pedido de exame, ela não fez. Poderia te direcionar para outro hospital, Jaqueline? Com certeza, se ali não tinha, inclusive a médica da manhã falou, estava reclamando que o prefeito, a gente não tem equipamento, não tem uma balança decente, mesmo assim a gente está trabalhando. Além disso, a forma de contratação e verificação de frequência que ocasionou na descoberta de um falso médico atuando no dia 8 de junho de 2019. Segundo a Polícia Militar, um homem se passou por médico e atendeu 2 pessoas aqui na UPA. Ainda de acordo com a PM, ele veio substituir uma profissional e apresentou nome e CRM falsos. E só foi descoberto depois de receitar medicamentos que não condiziam com o diagnóstico dos pacientes. Vamos lá. No que diga respeito à falta de medicamentos, embora exista sim a queixa de diversos munícipes em torno dessa alegada falta de medicamentos, é interessante observar que aqueles que frequentam a UPA em si utilizam-se do serviço da sua farmácia interna. Bom, como que é a sistemática dessa ocorrência? Na realidade, o sujeito que precisa lá dentro de um determinado medicamento, esse medicamento é prescrito pelo médico e solicitado pelo próprio médico aos funcionários da UPA. Se eventualmente acontece de faltar um determinado remédio, esse médico pode chegar e fazer a substituição com a própria farmacêutica, né? E aí o paciente em si ele não vai notar a falta do remédio. Então, digamos lá que pediu um genérico A, e esse genérico A, para dor de cabeça, hoje está faltando. Mas, na realidade, o médico pode chegar e diz assim, então me dê o medicamento B. E esse medicamento B vai atender efetivamente aquele cidadão que ali precisa do atendimento. Bom, talvez as notícias de falta de medicamentos não digam respeito efetivamente, isso não pode ser constatado pela CPI, não digam respeito efetivamente à farmácia interna da UPA. Mas talvez há outro posto de saúde que se encontra localizado fora desse sistema, fora dessa operacionalização, e daí porque diversos cidadãos reclamam dessa falta de medicamento. Foram recolhidos nesse relatório que possui atualmente, que se concluiu, né, com 150 páginas, foram colhidos diversos depoimentos também em torno do segundo fato, que foi Gabriel Valentim Flores Cabral atendeu pacientes por cerca de 2 horas na UPA São Benedito. A atuação de um falso médico dentro da UPA, no dia pré-determinado aqui. Esse falso médico, simplesmente, segundo relatos unânimes, ele chegou pela portaria da UPA, trajando um jaleco feito numa confecção próxima à sua casa, com o nome também escrito nesse jaleco, bordado dentro desse jaleco, e com um carimbo de médico também forjado próximo à sua casa, num armarinho próximo à sua casa. Pois bem,
Trajado assim, esse médico entrou pela portaria principal da UPA e acabou fazendo atendimento de 3 pacientes, até que ele foi desvelado, na medida em que cometeu aí uma impropriedade no receituário de um desses pacientes. Ele receitou um medicamento que não existe, ou cuja dispensação não é adequada, que seria o paracetamol intravenoso. Isso causa uma estranheza para qualquer médico ou enfermeiro que estava no local, e de fato foi assim. Uma enfermeira comunicou a um outro médico, o Dr. Jonathan, e esse Dr. Jonathan, abordando o sujeito, o falso médico Gabriel Valentim, ele acabou confessando que tinha escolhido um número aleatório de CRM para fazer um carimbo, tinha mandado confeccionar o seu jaleco e efetivamente já estava atendendo pacientes. Quais as motivações desse seu atendimento, desse seu procedimento, ele não deixou explanar, disse que simplesmente fez porque quis. O vereador, então relator, né, agora relator, o vereador Henry, insistiu em saber quais as motivações da sua atuação e ele simplesmente se recusou a revelá-las. O vereador Paulo Bigodinho também questionou sobre se ele saberia que estava colocando a vida de pessoas em risco, e ele disse que sim, sem qualquer constrangimento perante os integrantes da CPI e os funcionários dessa douta casa. E no final de contas, percebeu-se uma falta de gerência e gestão no credenciamento dos médicos e na atuação dos recursos humanos próprios dessa utilização de médicos na UPA São Benedito. Observe que tudo isso partiu de um ardil proporcionado pelo próprio falso médico, né, o próprio Gabriel Valentim, senhor Gabriel Valentim, que, através de telefonema para o setor competente da Prefeitura e da UPA, ele acabou até mesmo simulando a voz de uma mulher para se passar por Sara, que seria responsável pela requisição desses médicos aí, pelas substituições, e dirigiu-se à servidora Ana Paula, que é responsável pelo credenciamento à época, Ana Paula Silva e Silva, responsável pelo credenciamento à época na Prefeitura de Santa Luzia, e por isso mesmo ele acabou conseguindo algumas informações de substituição de uma médica chamada doutora Milene. A doutora Milene não poderia ir, e precariamente os médicos combinavam as substituições através de um grupo de WhatsApp, e saber que haveria essa vaga, ele foi chamado para ir à UPA, né, se dispôs a ir à UPA, e lá chegando, não lhe foi exigido qualquer tipo de documentação, seja até mesmo o documento de identidade. Ele simplesmente chegou com o jaleco e um carimbo facilmente feito de uma maneira mambembe às portas de sua casa. Então, o que aconteceu, na realidade aqui, que ficou constatado depois de um hercúleo trabalho proporcionado pelos funcionários dessa douta casa e pelos vereadores membros da comissão, foi que algumas responsabilidades na gestão, gerenciamento e operacionalização e fiscalização dos serviços aos cidadãos, aos munícipes na UPA São Benedito, merecem ser revisitados exatamente para que o serviço de saúde de qualidade continue sendo prestado, ou seja, pela primeira vez proporcionado aos indivíduos que se valem desse serviço de saúde. O engodo desvelado aí, quanto ao senhor Jonathan e a senhora Ana Paula depois, é interessante fazer essa passagem aqui, porque o falso médico disse que não tinha intenção de ajudar pessoas, que ele receitou medicamentos e que estava ciente de colocar em risco a vida dos pacientes. Por assim proceder, contou com a falta de fiscalização, falhas administrativas na gestão de substituição de médicos plantonistas. Mas outros elementos foram sendo descobertos aqui, na medida em que foram feitas investigações, que foram colhidos depoimentos e recolhidos documentos também desse episódio. É interessante narrar que esse procedimento já está sendo investigado também pela Polícia Civil, mas não sobre os mesmos aspectos aqui trazidos pela CPI, pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Das condutas supramencionadas, a CPI chega à conclusão indiciária, ou seja, aponta como necessidade de apuração dos fatos de maneira mais precisa pelo órgão competente. Segundo a Constituição, o Ministério Público é destinatário final de um relatório de CPI. A CPI, que tem poderes próprios de investigação das autoridades judiciárias, vai investigar um objeto determinado sobre fato, objeto certo sobre fato determinado, devendo as suas conclusões serem encaminhadas
ao Ministério Público para apuração das infrações e responsabilidades civis e criminais dos infratores. E aí a CPI, tendo que apontar alguns infratores aqui, não só por este episódio, mas pela ideia do funcionamento da CPI como geral, aponta as seguintes pessoas: o senhor Gabriel Valentim Flores Cabral, pelo cometimento de crime de usurpação de função pública, exercício irregular da medicina, falsificação de documento público e estelionato. É possível ainda o eventual enquadramento em tentativa de homicídio culposa na medida em que receitou medicamentos sem qualquer conhecimento das consequências sobre os pacientes. Quanto aos, então, servidores supraindigitados, né, cabe salientar que são deveres dos servidores públicos, dentre outros, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observar as normas legais e regulamentares, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência, em razão do seu cargo, né, e manter conduta compatível com a moralidade pública, inobstante as dificuldades que encontre no exercício da sua função. Então, se o servidor público não tem os equipamentos necessários, se ele efetivamente não encontra proteção dos seus superiores para adoção de medidas e etc., ele ainda assim é responsável pelos seus atos, e essas condições todas que eu estou falando aqui como prejudiciais à plena consecução do seu serviço podem ser levadas em consideração pelo órgão julgador na hora de eventual aplicação de uma sanção. Logo, a gente percebe algumas transgressões aqui, ainda que involuntárias, sem dolo, né, de alguns dos servidores apontados durante os depoimentos e pelo relato trazido, inclusive, documental. Ressalta aqui que, em momento nenhum, foi detectado dolo, ou seja, não houve a vontade livre e consciente de agirem mal, mas acabaram agindo e, muitas vezes, por assim agirem, né, isso acaba trazendo consequências também. Né? Infelizmente, no direito, né, o desconhecimento da lei não exime de seu cumprimento. O primeiro, então, aqui, além do senhor senhor Gabriel Valentim Flores Cabral, cidadão comum, que já se encontra apontado, temos como servidores o senhor Paulo Sérgio de Souza, então gerente da UPA São Benedito, em que pese a aparente ausência de dolo, tem-se por indiciado por violação dos deveres funcionais de gestão do órgão, da legalidade de seus deveres funcionais. Ademais, é possível a verificação de omissão por não ter adotado as medidas de fiscalização pertinentes à documentação, credenciamento de servidores e demais próprios da função que desempenhava à frente da UPA São Benedito. Isso porque o senhor Paulo que foi apontado como a pessoa que recebeu o falso médico e encaminhou ao consultório ou aos funcionários responsáveis por isso. Ademais, dentro da UPA, o que ficou relatado foi que não existe nenhuma fiscalização sobre identificação dos médicos. Nesse caso, houve um início de credenciamento desse médico? Não houve. Ele passou por nenhuma etapa. Obrigado. Segunda pergunta. Mesmo se o médico já está credenciado, mesmo se ele já foi credenciado, normalmente, por isso, vou perguntar para a senhora, doutor Bacata, se tiver vontade de responder, seria importantíssimo, mesmo o médico já sendo credenciado, ele apresentar o documento do CRM dele, o comprovante que ele é médico. Porque, afinal de contas, ele está credenciado, vamos dar um exemplo. Se o médico está credenciado, é o plantão dele, e eu vou me apresentar lá como ele. Isso é feito? Bom, como eu falei antes, vereador, toda a documentação é entregue no setor de licitação e comprovado, tá? O CRM, cheque direitinho, está com todo o processo é feito dentro do credenciamento, porque ele é um prestador de serviço. Tá. E aí ele é disponibilizado para a secretaria para que o serviço escale ele para o plantão. Essa parte eu entendi. O que eu perguntei foi, se outra pessoa for no lugar dele, se alguém vai se identificar. Se eu for dar um plantão para um médico, como você é um médico? Você é médico da rede. Tá lá, credenciado. Eu sou médico da rede. Credenciado. Eu fui no dia e quem foi meu amigo Henrique. Ele é da rede? Ele é credenciado? Não, mas e se ele se apresentar como médico? Essa é a pergunta. E se ele se apresentar como médico? Então, quer dizer, eu quero saber se entrega a carteirinha do CRM. Como um gerente não pode dizer, doutor, sou eu tá aqui, meu CRM e meu documento de identificação. Eu estou
explicando que da modalidade que funciona hoje com o credenciamento, ele até então ele é obrigado a mostrar o documento dele no credenciamento. Ele não tem essa cultura dele apresentar o funcional dele, por exemplo, na hora de entrar no serviço. Não tem. E que mais do que isso, os médicos simplesmente comprovam a sua frequência mediante assinatura de ponto britânico. Essa assinatura de ponto britânico, o que é? É apenas a colocação de uma folha em que tem a data, a hora de entrada, a hora de saída, padronizada, e isso, por exemplo, na Justiça do Trabalho não encontra nenhuma validade, né? Cabe o ônus ao empregador comprovar as horas extras ou até mesmo a ausência ou frequência do empregado. É uma folha forjada, né, feita, não estou dizendo falsificada, mas feita, em que simplesmente o funcionário pode chegar no final do mês e assinar todos os dias de uma vez, com horário pontual de 7 às 19 ou de 7 às 17, tanto faz. Né? Essa é a única forma de controle da presença e constante frequência dos médicos, relatada aqui pelos depoentes. Os demais funcionários, né, ao que ficou constatado, eles passam pela biometria, mas os médicos não. Então vai chegar até uma medida de conclusão no final a respeito disso. Ainda sobre o senhor Paulo Sérgio de Souza, né, aponta-se ainda a omissão também mesmo já ciente da condição de suspeito do falso médico, depois de constatada a situação, né, que o Dr. Jonathan verificou e chamou atenção e apontou o sujeito, o então gerente simplesmente acompanhou cordialmente até a saída da UPA São Benedito, ignorando tanto a gravidade dos fatos, quanto a periclitação da saúde e vida dos pacientes atendidos, sem sequer chamar a polícia antes dessa atitude de acompanhamento. O próximo aqui é o senhor Wagner Luiz Fonseca Tavares, então diretor executivo da UPA. E, não obstante também a aparente ausência de dolo, tem-se por indiciado por violação dos deveres funcionais de direção da UPA, da legalidade de seus deveres funcionais de diretor, inclusive na intermediação com a Prefeitura Municipal de Santa Luzia para a composição do quadro de médicos, verificação de presença e ausência de notícias de que tenham sido adotadas medidas punitivas aos responsáveis pelo fatídico episódio do falso médico. Além disso, é possível a verificação de omissão por não ter adotado medidas sobre seus servidores e demais próprios das funções que desempenhavam na UPA. Tão grave, então, quanto a conduta do gerente, da responsável pelo credenciamento, é a conduta deste diretor, que definitivamente não mostrou proatividade na sua missão primordial de dirigir. Quanto à servidora Ana Paula Silva e Silva, à época responsável pelo credenciamento e direcionamento de substituições de médicos, também é inafastável o reconhecimento dela, dada a posição que ocupava e as funções que desempenhava. Ela não poderia ter agido com a negligência de inexigir quaisquer documentos comprobatórios da formalização de indicação de médicos substitutos, né? Pelo que ficou claro aqui, bastavam telefonemas, acordos, conversas e etc., inclusão no grupo dizendo ser médico, né, que a pessoa conseguiria ser contratada. Atualmente nós temos uma empresa contratada para esse credenciamento, mas ainda assim, dentre das sugestões aqui, né, de lege ferenda, se coloca essa situação que trouxe um dano muito grave. A sua conduta deve ser avaliada também, e porém, à luz da malícia perpetrada pelo falso médico, né, que foi extremamente ardiloso, né, na sua conduta, inclusive falseando, buscando informações, falsificando sua voz, bem como também a conduta da senhora Ana Paula Silva e Silva também deve ser analisada à luz da precariedade flagrante em mecanismos de controle da Prefeitura Municipal de Santa Luzia quanto a esse credenciamento. Em conclusão, verificou-se que há elementos suficientes para afirmar que a gestão dos procedimentos da UPA São Benedito merecem ser revisitados diante da fragilidade dos processos e procedimentos internos de contratação de servidores, acesso aos médicos e ao público em geral para atendimento de pacientes, falta de fiscalização de pontos e frequência, ausência de mecanismos de formalização e substituição de plantonistas, ingresso nas dependências da UPA, tudo isso ofendendo preceitos legais nos termos do relatório, em especial pelo fato de ofender a legalidade e a moralidade administrativa. Enfim, como resultados e recomendações e encaminhamentos finais, alguns pontos aqui, e não obstante as medidas que serão adiantadas, né, serão colocadas, o encaminhamento ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Primeiro, remessa do presente relatório ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
oficiante junto à comarca de Santa Luzia para adoção das medidas que julgar pertinentes. Segundo, remessa do presente relatório ao Executivo Municipal para conhecimento e providências corretivas, sob a força da sua autotutela. Terceiro, recomendação ao Conselho Nacional de Saúde, com fulcro no artigo 250, inciso 3 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que a Comissão Permanente de Assistência Farmacêutica atue de forma regular e proativa na análise das portarias e na formação de propostas de melhorias para programas de assistência farmacêutica, discutindo os instrumentos de controle e transparência. Quarto, instauração de processo administrativo disciplinar, se esse ainda não foi efetivado, em face dos servidores apontados e ainda no exercício de seus cargos, para fim de aplicação de eventuais sanções disciplinares. Quinto, imediata adoção de sistema de controle de frequência, pontos, acesso e permanência de todo e qualquer servidor nas dependências da UPA São Benedito, bem como instalações similares de serviços de saúde do município de Santa Luzia, porque se isso acontece na UPA São Benedito, pode também colocar em risco os pacientes e os munícipes em geral, protegidos, tutelados pela representatividade de vossas excelências vereadores do município. Sexto, implementação do sistema de normas de conformidade e conduta na melhor operacionalização e fiscalização do pessoal que presta serviço junto às unidades de saúde. Sétimo, adoção de mecanismos que permitam a verificação de documentação e observância de requisitos mais exigentes para credenciamento de médicos junto ao município de Santa Luzia, melhorando assim, como intuito de todos os vereadores de Santa Luzia, a qualidade de atendimento dos seus representados. E, por fim, a adoção da figura do ombudsman, a fim de que a população encontre canais de reclamação sobre eventual falta de medicamentos junto ao sistema de saúde do município de Santa Luzia. Com essas conclusões, dou por assistido o relatório dessa douta comissão parlamentar de inquérito, só pedindo vênia ao presidente para agradecer mais uma vez a oportunidade de ter participado dessas duas comissões parlamentares de inquérito e destacando o trabalho sempre forte, sempre firme, sempre corajoso dos vereadores e dos servidores da casa que tanto auxiliaram na missão perpetrada pelos parlamentares. Muito obrigado, vereador, e muito obrigado, presidente Paulo Bigodinho e presidente Ivo Melo. Descaso demais com a população, né? Pode entrar lá dentro, lá tem mais de 100 pessoas aguardando e de 2 em 2 horas eles chamam alguém. Eu, sinceramente, como tia, eu queria entender. Eu quero entender isso. Como que uma criança sai, recebeu alta, chegou, recebeu alta quase 2 e pouco da manhã e volta para morrer. Tanto o erro quanto a omissão eu posso falar, porque do primeiro atendimento no domingo até na data de sábado, mesmo ela sendo atendida medicada, para mim eu posso dizer que é um erro médico. Primeiro, por causa que acredita em medicação errada. E segundo, pela demora, pelas condições que atenderam ela, custaram para atenderam, mas assim, não me deram um suporte melhor para ela. Simplesmente falaram, é só mais um paciente, mandaram ele embora. E como é que uma UPA que atende milhares de crianças aí, que tá com a criança com dor de cabeça e dá alta para ela? Quando eu virar as costas por ela, antes de eu sair no estacionamento da UPA, me ligaram que ela tinha acabado de falecer. Coincidência, uma triste coincidência, mas um lamentável fato, eu confio no trabalho da nossa equipe. Meu filho era um bebê, ele não teve a oportunidade de reagir a um medicamento, não ofereceram para ele um tratamento. O que a médica podia fazer fazer um pedido de exame, ela não fez. Tinha sonhos, planos, a formatura iria acontecer agora dela, ela ia formar sexta-feira. Estava muito ansiosa com essa formatura sexta-feira, entendeu? Então assim, ela cheia de sonhos, cheia de planos, ela formaria agora e já estava pensando na faculdade dela. E como é que uma UPA que atende milhares de crianças aí, que tá com a criança com dor de cabeça e dá alta para ela? Recebeu alta, chegou, recebeu alta quase 2 e pouco da manhã e volta para morrer. Foi muito descaso. Meu filho, como eu tô falando, meu filho não teve a oportunidade de tentar reagir a um medicamento, de tentar reagir a um tratamento. Simplesmente falaram, é só mais um paciente, mandaram ele embora. Meu filho era um bebê,
Ele não teve a oportunidade de reagir ao medicamento, não ofereceram para ele um Um tratamento. lamentável fato, eu confio no trabalho da nossa equipe, né? E ela falou comigo assim, pelo amor de Deus, não demora, porque eu não vou ficar aqui sozinha. Eu falei, vou buscar seu pai e já volto. Antes, aí deixei ela tomando suco sentada, lúcida e completamente normal, porém fraca, mas estava lúcida. Sentada tomando suco, ela estava sentada, ela continuou. Quando eu viro as costas por ela, antes de eu sair no estacionamento da UPA, me ligaram que ela tinha acabado de falecer.